Tivemos até reunião de emergência do Bolsonaro e do Malafaia com um grupo de advogados de extrema-direita. A Polícia Federal descobriu uma tentativa de golpe armado do Bolsonaro. Então aquela tentativa lá do dia 8 de janeiro não foi a única, tinham outras tentativas aí que foram frustradas e teve também tentativa de golpe armado. A intenção era mobilizar os CACs e mobilizar os Kids Pretos. A Polícia Federal está investigando o fato de que esses Kids Pretos, que são soldados das Forças Especiais do Exército, eles têm esse nome porque eles usam roupa preta, tudo preto, boné, até a máscara assim é preta, e eles são altamente treinados. O batalhão deles fica em Goiânia, que é a 200 quilômetros de Brasília, e a ideia era utilizá-los para prender o Alexandre de Moraes e para dar um golpe de Estado, fosse no dia 8 de janeiro ou outros dias. A Polícia Federal também tem imagens de câmeras que mostram que eles estavam no dia 8 de janeiro, não muitos, mas estavam ali, algumas dezenas deles, que estavam orientando os manifestantes. E o que eles diziam é o seguinte, que 10 Kids Pretos conseguem facilmente orientar 1.500 pessoas destreinadas. Eles conseguem orientar rapidamente porque eles são treinados. Eles têm treinamento de inteligência e de infiltração e de liderança. Então eles conseguem ser líderes em situações em que eles precisam ali fazer algum tipo de operação e não tem à disposição soldados. Então, olha só, esse tipo de pessoa que estava ali orientando no dia 8 de janeiro. O Cid falou isso tudo para a Polícia Federal. Parte disso aí ele não falou. A Polícia Federal descobriu por provas que estavam no telefone dele e de outros envolvidos. Só que o que começou a irritar aí os agentes da Polícia Federal muito, e agora vaza essa irritação, veja, os agentes da Polícia Federal já sabiam disso faz tempo. Nós ficamos sabendo disso no dia que teve operação contra o Carlos Bolsonaro e depois, mais detalhes ainda, quando teve operação ali contra o Bolsonaro, pegando o passaporte dele. Ok, mas eles já sabiam de tempos. E a gente não sabia, nossa, os agentes da Polícia Federal estão irritados com o Cid porque ele não falou tudo na delação. Não, até então não vazava nada. A partir do momento que vem detalhes, começa a vazar que eles estão aí irritados e que o Tenente Coronel Cid vai ter que fazer uma nova delação, porque senão ele vai perder a atual, porque tem muita coisa que descobriram que tem ligação com o Cid e que ele não falou. Entre as coisas que ele falou, tinha tentativa de golpe armado e ele citou ali o Pazuello, aquele que tirava foto com o vice-líder aí do PT, que é o Quaquá, enquanto ele tirava foto com o vice-líder do PT, o Pazuello e o Bolsonaro, todos os dias no WhatsApp, estavam ali confabulando o golpe de Estado. E o Bolsonaro encaminhava para o Pazuello fake news sobre as urnas e o Pazuello dava encaminhamento aí para outras pessoas. Então ele estava ali juntos nisso aí e o Pazuello era um dos que mais pedia golpe de Estado. Pois bem, ficamos sabendo disso, da tentativa de golpe armado, e eis que o Bolsonaro foi avisado aí pelo seu advogado o seguinte, olha, esse ato vai acelerar sua prisão. Então, ele e o Malafaia foram se encontrar de emergência com outros advogados em Brasília. Essa semana o Bolsonaro está em Brasília, voltou a trabalhar, né? E aí criaram lá no PL o cargo de fiscal de corredor. Então tem duas pessoas que ficam lá na sede do PL, que lembre-se, tem câmeras 24 horas por dia, e que eles ficam responsáveis pelo seguinte, se o Valdemar da Costa Neto entrar numa sala, o Bolsonaro ele pode passar pelo corredor, mas aí fica um outro para que o Valdemar não abra nem a porta da sala dele para eles não se verem nem à distância. Então, se o Bolsonaro estiver passando pelo corredor, o Valdemar ele não pode sair da sala, fica lá preso. Se o Valdemar é quem estiver no corredor, aí o Bolsonaro tem que ficar dentro da sala dele, porque se os dois acabarem se encontrando, os dois acabarão sendo presos porque eles não podem se comunicar. E aí o prédio lá do PL, como tem câmeras 24 horas por dia, criou este problema aí para o PL. Eu digo problema entre aspas, porque o cara que quer se comunicar dá um jeito, né? Ainda mais estando ali numa sala uma do lado da outra. Não tem escuta na sala, coloca um copo assim na parede, faz um buraco na parede. Pois é, duvido que não estejam se comunicando nem um pouco. O que acontece é o seguinte, quinta-feira tem depoimento, o Bolsonaro avisou que vai ficar calado. Outros aí já disseram que vão falar. Foi anunciado pela imprensa que serão 10 depoimentos ao mesmo tempo, mas não são 10 não, são 11. Eu citei aqui o nome do Bolsonaro ontem e falei aí o nome de vários militares, ex-ministros do Bolsonaro, tudo mais. E dois nomes que eu não falei, eu citei 9 nomes, contando o Bolsonaro ontem. 2 nomes que eu não falei são do Tércio Arnaud, que também vai depor, e de um outro, do Marcelo Câmara,
que está preso. Os dois também vão depor. Então são 11 depoimentos simultâneos aí quanto à tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro disse que vai ficar calado, é a segunda vez que ele dá depoimento e a segunda vez que ele vai ficar calado. Ele e a defesa dele usam o mesmo que fez a defesa da Michelle Bolsonaro quando ela prestou depoimento e ficou calada. Eles dizem que esse processo não deveria estar com Alexandre de Moraes e que, por isso, ele vai se resguardar ao silêncio, porque isso é uma perseguição, bererê, barará, aquele discurso todo. Eu estava, inclusive, lendo aí, antes de fazer o vídeo, a nota da Michelle Bolsonaro, quando ela foi depor no caso das joias, e falou que não, porque esse caso não deveria estar, não é um caso da competência do Alexandre de Moraes, porque não deveria estar no STF, esse é um caso de primeira instância, então não vou depor no foro inadequado, vou ficar em silêncio. Não adianta nada, na hora de ser preso vai dar igual para todo mundo. Pois bem, aí se encontrou aí com advogados que disseram, você pode ser preso sim no dia 25. Então, primeiro, nenhum dos investigados pode chegar lá, vocês não podem estar juntos. Segundo, dependendo do que você fale, uma coisa é você falar na sua rede social, que seus seguidores vão ver, vão compartilhar, outras pessoas acabam compartilhando nas suas próprias redes, tal, ganha uma proporção, ganha. Mas outra coisa é quando você está falando aí na frente de, vamos supor, 100 mil pessoas, eles acham que vai dar 1 milhão de pessoas, mas vamos supor que seja 100 mil pessoas, que estão todas elas ali gravando, cada uma delas vai compartilhar nas suas redes. Esse vídeo seu, se tem 100 mil ali, vão ter milhões que vão assistir depois, vai aparecer provavelmente na imprensa, a parte da imprensa aí de extrema-direita, de extrema-direita toda a imprensa vai cobrir, parte da imprensa de esquerda vai cobrir tudo, a imprensa tradicional aí vai cobrir também boa parte do seu discurso, e aí milhões e milhões de brasileiros vão ver. E aí é muito diferente de um discursinho na sua rede social. Se você começar a inflamar as pessoas contra o STF ou contra o Alexandre, você pode esperar que você vai ser preso e vai ter fundamento para isso. Então o desespero aí aumentou. Logo depois disso, o Malafaia, vou até ler aqui o que falou o Malafaia, vamos lá. Ele disse que não vai mais atacar o Alexandre de Moraes. Ele falou, não, eu vou discursar diferente. Os advogados colocaram medo, o Malafaia murchou. Ele já tinha dito que não ia ser o mesmo que ele é nas redes sociais, só que agora murchou totalmente. Palavras de Malafaia, não vamos atacar o STF ou atacar o Alexandre de Moraes. Vou apenas fazer uma menção sobre o Alexandre de Moraes, mas não será igual às menções que faço nas minhas redes sociais. O chamando de ditador de toga, pedindo impeachment dele. Não, nas redes sociais boto para arrebentar, mas não haverá nada nesse nível. Vou apenas confirmar uma declaração que ele mesmo deu para toda a imprensa. Disse, ele vai pegar alguma fala do Alexandre de Moraes, falar, olha, você defendeu isso, num caso que não deve ter nada a ver com o do Bolsonaro, para tentar falar, tá vendo, as palavras são suas, mas aí aquele tom lá do Malafaia que tá todo mundo acostumado, não vai ter. Murchou, Malafaia murchou. Primeiro ia usar o dinheiro da igreja para pagar. Aí não, agora vai ter que usar o próprio dinheiro, que para ele já é uma derrota. Aí depois, vamos lá para cima, aí já murchou. Aí, não, vou ver os advogados. Eles foram ver os advogados por 2 motivos. O primeiro, os advogados aí do Bolsonaro falaram que, vai ser preso. Tá ruim a situação, tá muito, muito ruim. Pelo que veio aí, a coisa tá ruim. O problema é o que tá para vir. Tem aí gente que diz que o Bolsonaro não conta tudo nem para os próprios advogados. Eu acho difícil que não conte para o Weingarten, pelo menos, tudo aí o que aconteceu. E a pior coisa que pode acontecer a alguém que está sendo investigado é o advogado não saber de tudo e acabar sendo surpreendido, que já aconteceu aí nos casos do Bolsonaro. No caso das joias, dava para ver que o Ossef estava ali junto com o Weingarten, eles não se gostam, aliás, eles se odeiam, e que tinha coisa que o Weingarten não estava sabendo. E o Bolsonaro ali, o Weingarten numa linha ali de defesa, e o Weingarten não sabia que realmente as joias já tinham sido vendidas, que o Ossef estava para recuperar as joias, que não sei o quê. E aí, o que acontece? Ficava perdida a defesa do Bolsonaro. Aí eles entravam em contradição a cada 2, 3 dias. Aí quando a polícia, meses depois, descobre que ele realmente vendeu as joias, que o Ossef recuperou as joias, aí fica um negócio que fala, peraí, meu. O pior, o advogado do Bolsonaro é o cara da comunicação. É o marqueteiro dele, era o secom do Bolsonaro, Weingarten. Ou seja, alguém que está pensando na comunicação não é avisada de todo o crime. Dá ruim tanto juridicamente quanto para os próprios seguidores e para a opinião pública em geral, que é pior ainda para o Bolsonaro, que se ele depender só dos seguidores dele, ele está ferrado.
Ele, para tentar aí evitar uma prisão, falando que vai causar comoção popular, ele tem que convencer muito cidadão que não votou nele, viu? Mas muito cidadão que não votou nele de que ele é inocente. É uma tarefa muito difícil, porque tem uma quantidade devastadora de provas contra ele. E agora, tá vazando aí trecho da delação do Tenente Coronel Cid. Por quê? Porque estão sendo mostrados aí confrontados, a imprensa também está confrontando, com algumas mensagens aí de celular que mostram, olha, o Cid não disse tudo. Tem mensagens do Cid que não são trecho do depoimento, e aí gente da polícia que fala em off para a imprensa diz, realmente, ele vai ser chamado a depor. O primeiro passo agora é o depoimento de 11 pessoas. Tá, vão depor esses 11. O segundo passo, que está todo mundo esperando, é o depoimento do general Freire Gomes, que deve ser depois desses 11. Por quê? Porque estão marcando ao mesmo tempo o depoimento, e olha só, essa é a primeira sinalização aí da polícia. O depoimento eles estão marcando agora de todo mundo, que eles acreditam que são os mais radicais que queriam dar golpe de Estado. O Freire Gomes não está nessa lista. Por quê? Porque o Freire Gomes, a polícia já deve acreditar que ele foi contra o golpe. Se era a favor, em determinado momento ele se virou e foi contra. As mensagens mostram isso, mostram até que o Braga Neto passou a ridicularizar o general, a mandar o pessoal fazer memes contra ele e contra o comandante da aeronáutica. Então, o que disse o Tenente Coronel Cid que os dois foram contra? Isso parece ser verdade, senão até o Cid não teria conseguido homologar a delação, né? E aí, o que acontece? Depois, teremos os depoimentos do Freire Gomes e do comandante da aeronáutica, que ainda não foram depor. E vão ser confrontados. Olha, teve a reunião no dia tal e tal. Lembre-se, a Polícia Federal, quando perguntar, já vai ter dados dos celulares, já vai ter todos os... Se é que já não tem, né? Obviamente já deve ter. E aí vai confrontar se eles estão falando a verdade ou não. E aí o que os dois vão fazer é o seguinte, jogar tudo no Bolsonaro. Ó, eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.